Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. A partir do verso 11, a palavra do Senhor nos fala assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhes perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, sendo esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Mas essa é uma passagem que precisa tocar nos nossos corações, porque essa passagem dos 10 leprosos, é uma expressão muito clara dos dias em que nós vivemos. Tenhamos a mente, irmãos, o leproso que fala na Bíblia, ele tem uma conotação muito firme diante do Senhor, e é uma expressão que tem magoado muito o coração do Senhor, porque ela significa rebeldia contra o Senhor. Né? Toda vez que nós olharmos para a palavra e nós encontrar ali a palavra leproso, significa rebeldia. Não obedecer à voz do Senhor, não obedecer à ordem do Senhor. Nós temos alguns exemplos muito práticos lá no Velho Testamento, que nós podemos olhar. E o primeiro que sempre vem à nossa mente é Miriam. Miriam, irmã de Moisés, né? E isso a gente vai poder encontrar ele lá em Números 12, não precisamos ir lá. Mas essa passagem é muito interessante porque o Senhor traz Moisés, dá o encabeçamento para Moisés conduzir aquele povo até a terra de Canaã, né? Então o Senhor dá todo esse suporte porque Moisés era servo de Deus. Moisés expressava a autoridade de Deus. E Miriam, ela quis se opor a isso. Miriam achou que ela poderia, naquele instante, reivindicar o poder sobre ela naquilo que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, o Senhor julga essa questão. E Moisés, você vê que não há nenhuma palavra de Moisés em relação àquilo que é, dizendo assim, não, isso é meu. Não, ele simplesmente se coloca diante do Senhor, intercedendo diante do Senhor, porque Moisés entendeu o que é governo do Senhor. E aqui estava o governo do Senhor, para aquele povo, estava sobre os ombros de Moisés. Mas Miriam reivindicou, e o que aconteceu? A lepra lhe saiu na testa. Miriam ficou leprosa. Por quê? Porque ela reivindicou algo, ela se rebelou contra a vontade do Senhor. Ela se rebelou contra a autoridade do Senhor. Então a lepra lhe saiu na testa. Isso é algo bastante... precisa ser algo para nossas vidas, para nós pensarmos, para nós sondar o nosso coração e ir aos pés do Senhor para ver como está a minha vida diante do Senhor, diante da autoridade do Senhor, diante daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração.
Então esse é um ponto muito firme para nós. Mas nós temos um outro exemplo, um rei. O rei Uzias. Nós vamos poder ver isso aí lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Também o rei Uzias foi um dos reis que o Senhor mais abençoou. O Senhor deu grandes vitórias para esse rei. Esse rei, ele conquistou muitos bens. Na época dele, ele era um dos principais reis que existiu, né? Mas quando ele chegou na sua velhice, ele achou que ser rei era muito pouco para ele. Ele quis ser sacerdote também. E ele entrou na casa do Senhor e quis lá oferecer incenso ao Senhor, que era o incenso era o sacerdote que tinha essa autoridade de oferecer incenso. Então esse sacerdote chega para ele e diz: rei, você não pode estar aqui, porque esse é um atributo nosso. E ele fica bravo então com aqueles sacerdote, mas quando eles olham para ele, a lepra estava sobre ele. E tiraram ele rapidinho ali do templo, e ele mesmo se apressou, porque ele viu a situação aonde ele se encontrava. Ele se rebelou contra o Senhor, não ficou contente simplesmente em ser rei, mas ele queria algo mais. E o Senhor não tinha, então a lepra lhe saiu na testa. A lepra, ele ficou leproso nesse momento. Então, irmãos, a lepra tem essa conotação, rebeldia contra o Senhor, né? E olhando para esses exemplos que nós vimos, a gente vê, irmãos, o amor do Senhor para conosco, porque nós, diante do Senhor, nós éramos leprosos. Antes do Senhor nos encontrar, qual era a nossa conotação? O que nós fazíamos? Nós andávamos segundo o curso desse mundo. E esse mundo segue o curso de quê, irmão? Desobediência ao Senhor. E nós andávamos, mas o Senhor nos encontrou, assim como o Senhor falou para esses leprosos, o Senhor dá uma palavra para eles, diz assim: vão e se apresentem ao sacerdote, para que lá vocês possam oferecer o sacrifício pela qual foi ordenado, né? Então esses 10 obedecem a palavra. E o que chama atenção aqui, irmãos, é que os 10 tomam a palavra do Senhor, porque o Senhor, de longe, eles chegaram para o Senhor diz: ó, vão e se apresentem. E eles vão, quando no caminho, o que aconteceu? Eles ficaram purificados. E os 9 seguem viagem, mas aquele sozinho que viu que estava curado, ele volta, eu não quero me apresentar ao sacerdote, eu quero me apresentar a esse Senhor que me curou. Eu quero me apresentar. Então ele volta, dando glória a Deus, e se coloca aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, e ali ele glorifica a Deus, né? E o Senhor então se admira, dizendo: mas espera aí, não foram 10 que foram curados, né? Aonde está os outros 9? Provavelmente, irmãos, aqueles 9 foram se apresentar ao sacerdote e foram viver a sua vida da forma com que eles quiseram. Essas palavras, Senhor, irmãos, precisa tocar no nosso coração, porque o Senhor nos curou. O Senhor nos curou da pior enfermidade que nós tínhamos. Porque lá em Isaías diz: desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há coisa sã, a não ser feridas e inchaços. Essa era nós, diante do Senhor. Nós tínhamos uma contenda, o Senhor tinha uma contenda contra nós, porque nós tínhamos uma natureza que não agradava ao Senhor. Mas um dia, irmãos, o Senhor falou conosco. E nós ouvimos a voz do Senhor. Olha o que
Olha o que o Senhor fala aqui, que a palavra do Senhor fala lá em Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2, a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a beleza que o Senhor trouxe para nós. Ele é rico em misericórdia, porque nós éramos inimigos, mas a misericórdia dele nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos. Porque o verso 5 fala, estando nós mortos nos nossos delitos, ele nos deu vida. Ele nos trouxe a palavra dizendo assim, meu filho foi enviado ao mundo para morrer numa cruz por causa de você. Se nós cremos, irmãos, se nós tomamos posse dessa verdade, é como aqueles leprosos que receberam aquela palavra do Senhor e foram. Agora a grande questão nossa é o que nós estamos fazendo com essa salvação que Cristo trouxe aos nossos corações. O que nós estamos fazendo com esse Senhor que habita dentro de nós? Né? Porque lá em Romanos, capítulo 6, verso 8, diz assim, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa é a questão e o que o Espírito está trazendo para nós hoje, através dessa passagem dos 10 dos leprosos ali, é que um só voltou. E os outros 9 foram viver a sua vida, foram curados? Foram. Mas o que aconteceu com eles? Né? Essa é a grande questão. Você creu na obra de Cristo? Você creu que você é uma nova criatura? Você nasceu de novo? E agora o que você e eu estamos fazendo com essa nova vida que temos? Né? Estamos vivendo a vida de Cristo ou ainda continuamos a nossa própria vida, seguindo o curso da nossa vida normal, como antes? Porque a partir do momento que você creu, a sua vida não pertence mais a você. Sua vida pertence ao Senhor. Né? Então esse leproso, esse que foi curado, ele voltou e se colocou aos pés do Senhor. Para quê, irmão? Para adorá-lo, para buscar a mente do Senhor, para em tudo fazer a vontade do Senhor. E não é isso que a palavra lá em Lucas 10 vai falar de Maria, que Marta queria servir o Senhor com toda aquela bagagem, com todo aquele desejo dela de servir, mas estava de forma inadequada. Mas Maria, ela aquietou os pés do Senhor, né? E ela estava a ouvir ao Senhor. Então Marta, quando se agitava, servia ao Senhor, ela começou a reclamar que estava servindo só. Né? Então quando nós não servimos ao Senhor, quando nós não estamos aos pés do Senhor e vamos servir a Ele, pode ter certeza, irmãos, vai haver reclamação. Porque o servir ao Senhor significa o servir aos santos. Né? Então, Maria estava aquietada aos pés do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, para que então ela pudesse ter o coração de Marta para servi-lo. E aí serviria o Senhor serviria a igreja com toda alegria.
Porque nas outras passagens, que vai falar de Marta e Maria, Marta está sempre servindo. E não há repreensão do Senhor nas outras passagens, não há reclamação de Marta, porque ela estava a servir os irmãos que estavam reunidos. Então essa é a conotação que nós precisamos entender, irmãos. Nós fomos salvos, nós fomos redimidos para termos uma vida de adoração, né? E antes de nós avançar, eu queria trazer o privilégio que o Senhor, quando Ele vai ordenar a questão do leproso, lá no Velho Testamento, tem algo muito interessante, quando o Senhor curava um leproso, ele tinha que, porque quando a pessoa ficava leprosa, ela ficava fora do arraial, ela tinha que andar fora do arraial, ela não podia estar juntos. É por isso, irmãos, que nós não somos um povo misturado com o mundo. Nós somos um povo separado, nós fomos tirados do mundo, porque o mundo está em rebeldia contra o Senhor. Então o Senhor nos tira do mundo para juntarmos nós num corpo espiritual para cumprir a vontade do Senhor. Estamos vivendo nesse mundo, mas esse mundo ele não pode mais tomar conta das nossas vidas. Quem tem que tomar conta das nossas vidas, das nossas vontades, é o Senhor. Né? Então, qual é o desejo de nós ficar nesse mundo? Só dar um testemunho de Cristo aonde nós estivermos. Então, essa é a beleza da palavra. Agora, vamos lá para Levítico, irmãos. Levítico 14. Levítico 14, nós vamos ler a partir do verso 14. Eu sugiro os irmãos que leiam todo esse capítulo, que vai ser muito precioso para nós, porque quando o leproso, quando ele tinha lepra, era colocado para fora do arraial, mas quando ele era curado, ele não poderia entrar ainda no arraial. Ele tinha que mandar avisar o sacerdote, saía lá fora e examinava ele. E aí começava um ritual, mas quando ele era trazido para dentro, era feito algo muito especial para a purificação desse leproso, né? E a partir do verso 14 nós podemos ler assim: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Amém? Então, veja só, aquele que já estava purificado, ele tinha que vir, e aí ele receberia o sangue daquela oferta, primeiramente na orelha, na ponta da orelha direita. Isso quer dizer o que, irmãos? Os meus ouvidos estão crucificados para aquilo que eu ouço. O que eu tenho ouvido nesses últimos dias? Porque lembre-se que nós fomos objeto do amor do Senhor. Quando a palavra de Deus lá em Evangelho de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor traz a palavra dele e nós temos que receber essa palavra como palavra do Senhor. Né? Aquilo que o Senhor disse assim para aqueles leprosos: vão e se apresentem. Então eles foram. Agora, nós fomos salvos. Agora, como que a obra de Cristo tem tomado conta daquilo que nós ouvimos durante o dia, né? Daquilo que nós estamos no nosso dia a dia, porque nós podemos controlar aquilo que ouvimos, né? Nós muitas vezes, a gente vai num lugar, tem música mundana, e nós começamos a ouvir aquilo, não é no lugar nosso, num lugar desse. Porque se nós ficar ali, vai entrar aquelas músicas para dentro de nós. Palavrão, quando tem uma roda de pessoas ímpias conversando, muitas vezes sai muita bobagem ali. Não é lugar para nós ficar.
Então a nossa orelha, nós precisamos compreender que a nossa orelha pertence a Cristo. Então nós precisamos, tudo aquilo que nós ouvimos, precisa passar pela cruz. Porque senão nós estamos perdidos naquilo que nós estamos vendo, né? Mas na sequência, nós temos no polegar da mão direita. Mão significa o quê? Trabalho. O nosso trabalho tem glorificado o Senhor ou não? Né? Os nossos atos, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, o nosso serviço, nós temos feito para a glória do Senhor? Ou simplesmente como aqueles leprosos, aqueles 9 leprosos que foram e viveram a sua vida de forma inadequada, né? Também nós temos aqui no polegar do pé direito, né? O nosso andar nesse mundo. Como tem sido o nosso andar? Nós temos andado como um crucificado ou nós temos andado em busca dos nossos próprios interesses? Sabe, é isso que precisa chamar a nossa atenção. E esse mesmo ato era feito com o sacerdote, quando o sacerdote Arão e os seus filhos também foram feito esse mesmo ritual. Ponta da orelha direita, polegar direito da mão direita e no polegar do pé e no pé direito, né? Mas há algo mais que o Senhor fez aqui conosco, né? Nesse leproso, que fala assim, se nós continuarmos lendo o verso 15, fala assim: também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre o polegar a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Amém? E aqui há algo especial para nós, irmãos, que o azeite na Bíblia sempre aponta para o Espírito Santo. Sempre vai apontar para o Espírito Santo. Então, esse que foi curado da lepra, além do sangue, ele recebeu o azeite. Significando o que, irmãos? Que nós recebemos o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo está sendo glorificado naquilo que nós ouvimos, né? Lembre-se que a obra da cruz, o sangue e o Espírito Santo que nós recebemos é para nos conduzir a sermos semelhantes a Cristo. Isso que nós estamos ouvindo tem glorificado o Espírito Santo nas nossas vidas, ou nós estamos entristecendo o Espírito Santo? Como diz lá em Efésios capítulo 4. Estamos entristecendo o Espírito Santo? Tessalonicenses diz que nós podemos apagar o Espírito Santo. Por quê? Porque nós ouvimos coisas que não são adequadas. Olha o privilégio que nós temos. É por isso, irmãos, que aquele leproso voltou e adorou aos pés do Senhor. E essa deve ser a nossa posição. Porque se nós tomar outro caminho, irmão, nós estamos perdidos. Nós estamos fazendo coisas do nosso próprio desejo. E aí nós vamos colher morte para as nossas vidas, né? Mas aquilo que na ponta da orelha, no polegar direito, no polegar da mão direita, significa: o meu trabalho tem o aval do Espírito Santo, né? O pé, no polegar do pé direito, o meu andar tem o aval do Espírito Santo. Então, como nós precisamos, irmãos, olhar para esse texto de Lucas
e vê, o Senhor curou 10, mas um só deu glórias a Deus. E aí vem uma grande pergunta para o meu e para o teu coração. A minha vida tem sido uma glória para Deus? Ou eu tenho vivido a minha vida do meu jeito, da forma com que eu acho, ou do jeito que eu quero? Tenhamos cuidado, irmãos, porque Deus é sério, a palavra do Senhor para nós é sério, né? A palavra dita para nós é uma palavra que nos conduz para a vida eterna com o Senhor ou a vida eterna fora do Senhor. Se for fora do Senhor, é no inferno, irmãos. No lago de fogo e enxofre. Será muito triste. Por isso que nós precisamos, esse tempo que nós temos aqui, irmos aos pés do Senhor, clamarmos por ele, pela visitação desse Espírito Santo, que fala aqui esse azeite que foi colocado na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Trazendo essas conotações do nosso viver. Nós ouvimos, nós trabalhamos e nós andamos. E todos esses atos precisam estar de conformidade com a vontade do Senhor, né? Agora vamos andar um pouquinho mais, irmãos. Olhar um pouco a palavra do Senhor, como ela tem vindo para nós e como nós temos obedecido ela. 1 Timóteo capítulo 4. Até aqui nós vimos, irmãos, o trabalhar do Senhor, o falar do Senhor para nós, né? E a obra que o Senhor realizou por nós. Ele nos deu uma palavra. Ele nos deu, porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, Ele nos deu vida. Vida na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós vimos o privilégio que tivemos, que aquela obra de Cristo nos deu vida. E Ele enviou o Seu Espírito para dentro de nós, para nos conduzir, para nos direcionar, para falar aos nossos corações. Agora nós precisamos compreender se nós estamos dando ouvido à palavra que o Senhor tem falado para nós ou não. Aqui em 1 Timóteo capítulo 4, verso 6 em diante, fala assim: expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caduca. Exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes.
Amém? Então a palavra vem, a palavra chama a nossa atenção, irmãos, naquilo que é essencial, né? E me chama a atenção esse verso 12, porque fala assim: ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, né? Aquele leproso, ele foi um padrão que o Senhor elogiou. O Senhor disse: só veio esse para dar glórias a Deus? Então o Senhor diz, aquela aprovação daquele cidadão dizendo assim: vai, a tua fé te salvou. Então a aprovação do Senhor para aquela vida. Será que nós podemos ouvir da parte do Senhor? Será que nós temos esse padrão dos fiéis diante do Senhor em ouvir a voz do Senhor? Será que nós temos no nosso procedimento, no nosso andar diário, no amor que nós temos para com os do Senhor? E será que nós temos a pureza que Cristo quer que nós tenhamos? Porque, irmãos, o Senhor nos deu toda a capacidade de ser, mesmo nós não termos a capacidade de sermos puros diante do Senhor, mas nós temos o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Sabe, nós somos, só pelo sangue de Cristo é que nos capacita a permanecer puros diante do Senhor. Muitas vezes as pessoas vão olhar para mim e não vão ver pureza em mim, mas Deus vê. Deus ele vê. Porque aquele povo de Israel naquele deserto, irmãos, eles teimavam com o Senhor, eles afrontavam o Senhor, e o Senhor olha para eles: eu não vejo nenhum pecado em Jacó. Nada que me faz. Por quê? Porque eles andavam debaixo da nuvem. Todos eles passaram pelo Mar Vermelho. Todos eles foram batizados. Mar Vermelho significa na morte com Cristo. E o caminhar deles era embaixo da nuvem. Aquela nuvem que seguia eles de dia e de noite. Então eles estavam seguros ali embaixo. E Deus olhava para eles, como a Balaão quis amaldiçoar ele. Balaão mesmo, o Senhor coloca palavras na cabeça dele, e diz: eu não vejo iniquidade no povo de Israel. Eis que esse povo habita só. É o povo de Deus. E assim somos nós, irmãos. Somos o povo do Senhor. Agora, qual é o padrão que o Senhor quer de nós? A vida de Cristo fluindo em nós. Esse é o padrão de Deus. Essa é a medida de Deus. Sabe? É Cristo Jesus. Ou as nossas vontades. As nossas vontades precisam ficar na cruz. Por isso que ele diz no verso 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Até a chegada de quem, irmão? Até a chegada de Cristo. Ou ao nosso encontro com Ele. Até a chegada dele nas nossas vidas, nós devemos nos aplicar na leitura da palavra de Deus. Nós devemos mergulhar fundo na palavra do Senhor. Nós devemos buscar a orientação toda na palavra do Senhor. Para que a nossa vida seja uma vida transformada para a glória do Senhor. Vamos ao último texto, irmãos. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Nos diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra,
E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Amém? Então, olha só, irmãos. A ira do homem não produz a justiça de Deus. É por isso, irmãos, que a ira foi para a cruz. Porque o homem irado, ele não tem como trazer a justiça de Deus. Então chama a nossa atenção no verso 21 que nós devemos despojar de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E qual é a palavra que o Senhor trouxe para nós? A palavra que o Senhor trouxe para nós, Ele diz assim, eu vou para aquela cruz, se você crê em mim, você será salvo. Essa palavra que veio para nós, irmãos. Essa palavra que nós devemos que tomar posse dela. E aí, então, esse é o viver. Agora, como é que é o nosso viver diário? Viver como um crucificado. Viver a vida olhando para a palavra do Senhor. E não buscando orientação no mundo, mas buscando orientação naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Irmãos, isso precisa tocar no nosso coração, a palavra do Senhor. Nós precisamos ter tempo com a palavra. Nós estamos no dia tão corrido, no corre-corre todos os dias, irmãos, que nós estamos esquecendo da palavra do Senhor. E é nessa palavra, na palavra de Deus, que nós vamos encontrar o descanso que necessitamos. Que realmente, irmãos, nós sejamos aquele samaritano que foi agraciado com aquela palavra. E quando ele percebeu que ele já tinha sido curado, ele volta. Ele volta e adora. Porque se nós não for ouvir, se nós não for praticante da palavra, nós vamos ser igual aqueles 9, que mesmo recebendo a palavra do Senhor, eles foram viver a vida deles de forma como eles achavam melhor. E aí vai trazer grande prejuízo para a vida deles. Mas agora, se nós atentamos para a palavra, se nós somos praticantes da palavra, nós vamos, e a palavra é aquela que pode, como diz aqui no verso 21, no final do verso 21, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Esse é o caminhar no dia a dia, é a palavra trazendo revelação para nós de como nós devemos andar, não com a nossa alma angustiada, não com a nossa alma cheia de dificuldades, olhando para esse mundo do jeito que ele está. Nós temos que ter confiança e o Senhor quer dar paz ao nosso coração, trazendo a sua palavra para nós e nos dando capacidade para que nós possamos perseverar. Como diz aqui no verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realiza. Esse será mais do que feliz naquilo que realiza. Por quê, irmãos? Porque a palavra está nos dando contentamento. No caminhar nosso, contentamento. E é tudo que o Senhor quer fazer conosco, irmãos. Então, esse tempo que nós temos
as oportunidades que nós temos, possamos glorificar a Deus, porque nós fomos agraciados com a palavra do Senhor. Assim como aquele leproso foi agraciado, aqueles 10 foram agraciados pela palavra, porque os 10 foram curados, mas um só. E o Senhor disse assim: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Que nós sejamos esses poucos, irmãos. Que nós venhamos a ter, dizer assim: não, eu quero o Senhor, e eu vou lutar por isso, né? Para que o Senhor realmente possa se revelar dia a dia nos nossos corações. Amém?